Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Na crise política e institucional que o Brasil vive hoje, um dos aspectos centrais é a escalada de tensão entre a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos, nesse momento, às vésperas de um 7 de setembro, para o qual existem convocações para que a população adentre ou invada, e não só o STF, mas também o Congresso Nacional. Na área de cultura política, os estudos mostram que a vulnerabilidade da Suprema Corte a ataques de outros poderes tem relação direta com os níveis de confiança da população. Esses estudos indicam que o apoio público às instituições públicas tem vínculo com a estabilidade e a qualidade do regime democrático. E como está, aqui no Brasil, esse apoio da população ao STF? O quanto brasileiros e brasileiras conhecem o Supremo e, mais do que isso, sabem quais são as suas competências. O público acompanha as decisões da Corte? E que impactos essas interações têm na percepção de legitimidade do STF? Os dados mais recentes do Índice de Confiança na Justiça Brasileira, o ICJ Brasil, ajudam a responder a essas e a outras questões. A pesquisa, que é realizada periodicamente desde 2009, tem na sua equipe coordenadora a participação de Fabiana Lucide Oliveira, professora do Departamento de Sociologia da UFSCar, com quem eu converso agora. Luci, para a gente colocar em contexto os dados, os resultados que a gente comenta ao longo dessa nossa conversa hoje, eu queria pedir para você começar apresentando justamente a pesquisa, desde quando ela é feita, com que a gente falou desde 2009, mas com que periodicidade são coletados esses dados, qual que é a metodologia empregada? Oi, Mariana, obrigada pelo convite para falar sobre os resultados do ICJ Brasil. É uma pesquisa de opinião pública e é uma pesquisa em que a gente vem trabalhando desde 2009, buscando medir qual é a percepção que os brasileiros têm em relação ao Poder Judiciário, não só ao Supremo Tribunal Federal. E a gente busca saber isso tanto em termos de percepções, o que as pessoas pensam sobre o Poder Judiciário. Ele é rápido, ele é lento, ele é caro, ele é fácil de usar, ele é independente, enfim, são uma série de questões de percepção, mas também de atitudes. Então, qual é a predisposição que os brasileiros têm de, uma vez vivenciando conflitos, buscar as instituições formais de justiça, buscar a justiça estatal, e também a experiência, quem já utilizou, para quê, como foi. E entre as perguntas que a gente faz, a gente sempre aborda os temas que estão em voga no momento, né? Então, a pesquisa, ela vem desde 2009, no começo ela era trimestral, então a gente fazia um acompanhamento longo. A partir de 2015 ela passou a ser semestral. Trimestral? A cada 3 meses vocês colhiam dados? A cada 3 meses a gente entrevistava as pessoas, então até 2015. Depois ela começou, por conta dos cortes de financiamento na ciência, né? Começou a ser semestral. E, infelizmente, a partir de 2017, ela passou a ser anual, porque a gente teve uma redução significativa do financiamento. Mas já é um bom termômetro para a gente acompanhar as percepções, hábitos e atitudes dos brasileiros em relação às instituições de justiça, entre as quais o STF. A metodologia, como eu disse, é uma pesquisa de opinião pública, é um survey com entrevistas presenciais e uma parte agora na pandemia telefônicas. A gente entrevista a cada tomada 1.650 pessoas a partir de 18 anos de idade e com uma amostra que representa a população brasileira de acordo com as principais características sociodemográficas: escolaridade, gênero, cor e raça e renda. E ela é basicamente o mesmo tipo de metodologia que grandes institutos como Datafolha e Ibope aplicam para conhecer, por exemplo, intenção de voto e outras opiniões dos brasileiros. Então é assim que a gente tem procedido.
E por que é importante conhecer essas percepções? Bom, importa. Vamos falar especificamente do último relatório, né, que tem como foco central o STF, importa para a qualidade da democracia. O Supremo, ele é cúpula de um dos poderes do Estado, então a gente tem na ciência política, você falou, né, que são estudos de cultura política, a gente tem um conjunto de pesquisas que vem demonstrando que a estabilidade da democracia, a estabilidade dos regimes democráticos, ela depende fortemente do apoio público às instituições. Então, quanto mais favoráveis são as atitudes, as expectativas e o comportamento dos cidadãos com relação às instituições que os governam, mais estável é a democracia. Então, as instituições políticas, elas precisam ser aceitas como canais legítimos e os canais mais adequados de gestão de conflitos da sociedade. Então, no caso do judiciário, né, a gente está falando do STF, a percepção da população ela é ainda mais relevante, porque o cumprimento das decisões, né, o respeito às decisões do judiciário, do Supremo Tribunal Federal, depende da aceitação da sociedade e dos demais poderes, porque o STF ele não tem poder coercitivo. Como está lá nos clássicos da ciência política dos federalistas, o judiciário ele não tem influência nem sobre a espada, nem sobre a bolsa. Então ele não controla nem o orçamento, nem o exército. E, adicionalmente, o Supremo é o único poder do Estado, ele é a cúpula do poder, de um dos poderes do Estado, que não é eleito. Então, os ministros, eles não passam por essa validação do voto. Então, as medidas de confiança e legitimidade, elas dão esse indicativo do respaldo popular, e isso é central para a estabilidade da democracia. Nos resultados são vários números, vários aspectos que vocês investigaram. A gente selecionei alguns para a gente conversar aqui hoje, por isso a gente colocou o link também desse artigo, onde vocês trazem mais dados, e um desses resultados vai mostrar, ou alguns desses resultados mostram que conhecer ou não só o STF, porque o dado é de um grande conhecimento no sentido de já ter ouvido falar, mas não das competências do STF. E, como vocês comentam no artigo, isso altera a forma como as pessoas percebem a atuação do STF. Ou seja, como vocês colocam também, que existe uma relação entre conhecimento e aí confiança e, portanto, legitimidade. Queria que você comentasse isso, quais são as possíveis implicações, inclusive, dessa constatação de que há um desconhecimento de competências e que isso leva ou está associado, na verdade, né, a uma menor confiança, por exemplo, ou que isso altera essa relação com o STF, essa percepção. Eu acho assim, Mariana, para a gente falar um pouco dessas implicações, né, é importante detalhar um pouquinho mais o que a gente está falando quando a gente está falando de confiança e de legitimidade. Claro que lá no artigo a gente detalha isso mais, mas quando a gente fala de medida de confiança, né, se as pessoas confiam nas instituições, isso tem a ver com comportamento, com previsibilidade do comportamento, né? Então eu confio em você porque eu partilho valores, eu partilho uma visão de mundo, eu sei como você vai se comportar. Isso no nível das relações interpessoais. Quando a gente passa para o nível institucional, a confiança ela vem da avaliação do desempenho. Então, com base no seu desempenho passado, eu prevejo como você está atuando. Então, eu concordo com as decisões do STF. Essas decisões, elas estão alinhadas com a forma como eu vejo esse assunto, esse tema? Está alinhada com os meus valores? Então, isso é confiança. Já a legitimidade, ela tem a ver, ela não tem relação direta com o comportamento, com o desempenho da instituição. Ela tem a ver com uma percepção de valor da instituição e das expectativas normativas sobre as suas competências. Então, a legitimidade depende desse conhecimento do papel que o STF tem na política brasileira, na democracia brasileira. Então, se a legitimidade, né, depende desse conhecimento, e conhecer o STF é o quê? Saber quais são suas competências, como são escolhidos os ministros, a que tipo de controles eles estão sujeitos. Então, é conhecer o funcionamento da instituição e qual que é a função, o papel dela. Então, se a legitimidade depende desse conhecimento, né, são imensas as implicações quando a gente observa o nível de conhecimento dos brasileiros sobre qual é o papel do STF no nosso sistema político.
Então, como que a gente pode esperar que os cidadãos possam avaliar as atividades, os defeitos e as qualidades do STF se eles não conhecem essas competências? Então, não tem um parâmetro, né? Então, isso aumenta muito a fragilidade institucional da Corte. A gente viu, os dados, né, mostram isso, mostram que, embora muita gente já tenha ouvido falar, pouca gente sabe exatamente o que o STF faz. Então, aumentando essa fragilidade institucional, ele está mais suscetível a essas críticas e mesmo ao ataque dos outros poderes, né, das outras instituições. A gente mostrou nessa pesquisa que 80% das pessoas entrevistadas dessa amostra representativa dos brasileiros já ouviram falar do STF, mas só 15% tem familiaridade com as suas competências. Então, esse dado, ele abre esse flanco e essa via e aumenta a fragilidade institucional do nosso Supremo Tribunal Federal. Lucy, um outro dado que é recorrente, como eu disse, vocês olharam para vários indicadores, são várias questões, mas em vários resultados aparece uma interferência, uma associação entre ser ou não apoiador do presidente Jair Bolsonaro, no sentido de ter ou não votado, ou declarar, né, ter votado em Jair Bolsonaro. Se você puder comentar o quanto, se isso, pelo menos eu como não especialista, lendo os resultados, me pareceu que isso foi algo significativo, porque apareceu em várias questões distintas. Está correta essa minha impressão? Como que vocês avaliam esses resultados que vocês tiveram em relação a isso? Está corretíssima, Mariana, e isso tem ligação direta com a última pergunta que você me fez, né? Se as pessoas desconhecem o STF, ou melhor, conhecem pouco as suas competências, elas acabam dependendo de terceiros para formar sua opinião. E se o presidente da República, ele elegeu, como a gente tem assistido, né, nas últimas semanas, sobretudo desde a campanha de 2018, mas isso foi não crescendo e agora, nas últimas semanas, ganhou proporções nunca antes vistas no nosso sistema político. Então, se ele elege o Supremo como inimigo número um do governo, é esperado que os seus apoiadores tenham adesão a essa visão também, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante que quando a gente olha o conhecimento do STF, ele é um pouco maior entre os eleitores do Bolsonaro do que entre aqueles que não votaram no Bolsonaro. Então, também isso acaba mexendo um pouco nessa percepção, né? E isso ajuda a explicar um outro dado, que é o dado de que, ainda que a maioria dos eleitores do Bolsonaro declare não confiar no STF e avaliar de forma negativa o seu desempenho, junto com a maioria da população, eles também são refratários, grande parte deles, ou a maior parte deles é refratária, às mudanças radicais na competência da instituição, porque eles conhecem um pouco mais a instituição, então eles tendem, isso acaba reforçando que conhecer ajuda a avaliar melhor, né? Então a pesquisa mostra que uma percepção entre a maioria dos brasileiros de que o STF não está agradando nas suas decisões. Ele decide de forma a agradar tanto segmentos mais identificados com a direita, com a esquerda, segmentos conservadores e autoritários, e segmentos progressistas, em termos das suas decisões. Então ele não está agradando a ninguém, de forma geral. Mas, quanto mais se conhece, menos se avalia que ele seja dispensável para a democracia. Se você comentou antes que a cada edição da pesquisa vocês inserem aquilo que está mais em evidência, e um dos aspectos é justamente a atuação do STF durante a pandemia de Covid-19. Então, se você puder, tanto, claro, primeiro descrever um pouco as particularidades dessa atuação, é claro, isso não está na pesquisa, mas sei que você vem acompanhando, né? Então, o que você destacaria? E aí, à luz disso, o que vocês investigaram nesse levantamento de dados e as principais conclusões às quais vocês chegaram sobre a atuação específica agora, nesse momento? Maravilha. A gente investigou o conhecimento, né? Se as pessoas têm acompanhado essas decisões.
E a gente tem, nesse cenário, decisões centrais, né, para a forma de gestão das políticas públicas de combate à pandemia. Enfim, a gente teve uma das principais decisões do Supremo, contrariando a política negacionista do governo Bolsonaro, dizendo que os estados e os municípios também podem legislar sobre a mobilidade da população, os lockdowns em momentos de crise, a depender de seus indicadores. O Supremo barrou uma série de outras medidas que visavam dificultar políticas de combate à pandemia. Ele dificultou, inclusive, decidiu contra a maior parte das políticas do governo Bolsonaro que buscavam minimizar a gravidade e a seriedade desse momento, sobretudo ligadas às restrições sanitárias. Então, o Supremo, ele segurou bastante essa frente e decidiu bastante contra o governo nisso. E a pesquisa mostrou que 45% dos brasileiros acompanharam algumas das decisões, declararam que estavam acompanhando a atuação do STF em casos relacionados às políticas públicas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Então parece que a maioria não acompanhou, 55% não acompanhou, mas esses 45%, que é quase metade da população, é um percentual alto se a gente lembrar que só 15% disseram que sabe o que o STF faz. Então, embora as pessoas não saibam muito o que o Supremo está fazendo, elas estão tendo informação de que o Supremo tem agido. E é interessante que, entre os que têm acompanhado essas decisões do STF no âmbito do enfrentamento à pandemia, a gente observa que a visão é mais positiva do que negativa, mas aqui a cisão entre os eleitores do Bolsonaro e os não eleitores, ela fica ainda mais explícita. Porque o que a gente tem? A gente tem que quem não votou no atual governo tende a apoiar muito mais as decisões e avaliar como decisões boas ou regulares do que quem votou. Até por conta do teor das decisões, né? Porque o Supremo tem predominantemente, como eu disse, colocado freios às políticas negacionistas do governo. Lucy, para a gente concluir, falando agora, a gente foi detalhando, mas havia uma pergunta, ou talvez perguntas, né? Mas há um dado que é as pessoas declararem se apoiam ou não o STF. Esse dado foi de 42% das pessoas dessa amostra declarando apoiar o STF. Essa é uma porcentagem que representa um aumento importante em relação à última edição de 2017, mas se a gente fala só no aumento, a gente deixa ali na sombra um dado que, pelo menos para mim, me chamou bastante atenção, que a gente segue tendo 55% das pessoas dizendo explicitamente não confiar no STF. O que esses números, à luz do que a gente falou inicialmente, que você trouxe em algumas respostas, essa relação com estabilidade da própria democracia, o que esses números nos dizem sobre a democracia brasileira como um todo e esse momento específico de crise que a gente observa no país? Olha, Mariana, eu acho que a gente não pode olhar esses 42%, né, ou olhar que a maioria das pessoas não confiam no STF, não confia no STF, a gente não pode ler isso descontextualizado e separado dos 76% que disseram que discordam que o presidente da República possa fechar o STF para governar, dos 62% que discordam que o Bolsonaro possa tirar o Alexandre de Moraes ou o Luiz Roberto Barroso do STF, porque ele discorda das decisões que eles têm tomado, e dos 58% que discordam que se o STF decide sistematicamente contra os anseios da população, que seja melhor fechar ele. Então a gente tem que, embora a confiança, ou seja, a avaliação do desempenho do Supremo seja baixa, a legitimidade é mais alta. Então, esses 42% contextualizados com esses outros dados, eles mostram que o copo está mais cheio do que vazio para o STF. Em que sentido? Né?
no sentido de que o Supremo ele dispõe de legitimidade e do apoio da maior parte da população para resistir aos ataques que o atual governo tem feito contra a democracia. Então, a existência de um tribunal que possa colocar controles a essa escalada autoritária, a essa escalada autocrática, é fundamental e é percebido pela maior parte da população. Ainda que não se conheça muito bem, ainda que não se entenda muito bem quais são essas funções, há uma percepção partilhada entre a maioria de que o Supremo tem sim um papel e que ele não pode estar à mercê das arbitrariedades de qualquer um dos outros poderes, não pode estar à mercê da arbitrariedade do presidente. E eu queria falar aqui de um estudo, que não é o nosso estudo, mas que é muito interessante, que ele foi recentemente publicado e tem muito a ver com isso que a gente está mostrando. Acabou de ser publicado uma pesquisa com base naquele indicador que mensura a qualidade das democracias no mundo, o VDEM. E esse estudo ele mostra que eles olham de 1900 até 2019 a situação das democracias, dos países que são considerados democracias nesse período. Eles começam olhando, são cerca de 70 países, se eu não estou equivocada. E esse estudo mostra, a partir dos dados do VDEM, que a capacidade que os países têm de se prevenir golpes, de prevenir a ascensão de governos autocráticos, autoritários, depende fortemente da existência de Supremas Cortes que consigam impor restrições ao Executivo. Então, esse estudo mostra que o Judiciário ele é o último baluarte contra a autocracia. Ou, para a gente citar o nosso ministro que acabou de se aposentar do STF, o Marco Aurélio, como ele costumava dizer, o Supremo é a última trincheira da cidadania. Então, eu acho que esses resultados, eles espelham muito isso. Que, embora a população esteja descontente com as decisões, com o comportamento do STF em termos práticos, existe uma percepção do valor da instituição e da importância da sua existência para a democracia. Então, eu acho que esses 42% também não podem ser lidos descontextualizados de outros estudos que mostram que a confiança, tanto interpessoal quanto institucional dos brasileiros é mais baixa mesmo. Então, eu diria que os resultados são positivos para a gente enfrentar esse momento que a gente está enfrentando. São mais positivos do que negativos. Que bom que a gente pode terminar com algum otimismo, com esse tom positivo que você trouxe agora para a gente. Lucy, muito obrigada por ter aceito o convite, participar e nos ajudar, nos dar tantos elementos para a gente compreender não só o próprio estudo, que as pessoas podem agora buscar o restante dos dados, mas também esse momento que a gente vive, a realidade que a gente vive no Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Os dados da ICJ Brasil foram comentados pela equipe coordenadora justamente nesse artigo publicado no Jota, cujo link está na descrição desse episódio de Ciência UFSCar. Além de Fabiana Lucy de Oliveira, com quem eu conversei, também assinam o artigo Luciana Gross Cunha e Luciana Ramos, ambas da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. A FGV Direito, SP, é a financiadora da pesquisa. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro. Mariana Pezzo para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.